Achávamos que alguma coisa aconteceria. O rock era apresentado pela primeira vez à escola pública intermediária do distrito, mas nada aconteceu. Twenty Century Boys pode ser colocado como uma magnum opus de Naoki Urasawa. É uma obra que se estendeu por 949 edições durante os anos de 2000 até 2006, e além disso, ainda conta com uma continuação em 16 edições publicadas no ano seguinte, 2007, e em uma série de 4 vídeos. Nós vamos analisar essa história por completo aqui no canal. Por completo, nesse caso, é muito mais um modo de se dizer. Estamos falando de uma obra extremamente extensa e densa, com um elenco gigante de personagens e um contínuo mistério que se expande e se confunde de muitas e muitas maneiras. Minha proposta nesses vídeos não é trazer necessariamente um resumo dessa obra, ainda que um resumo será de muitas formas inevitável. Meu objetivo é pensar nos eventos de seus diferentes momentos e com isso levantar os temas que são trabalhados em cada diferente momento dessa história. Algumas situações não serão aprofundadas como poderiam, e muito pode ser deixado de lado, mas o intuito é pensarmos com a obra, e não repeti-la. Apesar disso, haverá spoilers. Muitos spoilers. Já trabalhamos aqui no canal um vídeo sem spoilers, no qual busquei apresentar essa fantástica história, e agora é hora de pensá-la de maneira mais ampla. Cada episódio conterá spoilers delimitados ao arco de história sendo narrado, juntamente das informações já citadas anteriormente. Então, se você estiver lendo 20th Century Boys, a partir do momento em que chegar em dada edição, pode voltar aqui e assistir o vídeo apenas sobre esse determinado arco. E apesar de não ser costume fazermos esses avisos aqui no canal, acho que dessa vez é um elemento importante para o tipo de ensaio com o qual vamos trabalhar nessa série de vídeos e em possíveis outras de outras determinadas obras. Sem mais delongas, vamos começar nossa leitura de 20th Century Boys e entender por quais motivos essa obra é tão venerada e por que muito desse clamor pode, e talvez, deva ser questionado. Toda história de mistério precisa de gatilhos fortes para incentivar que os leitores continuem a apostar nessa história, e Naoki Urasawa é um mestre disso. O primeiro capítulo de 20th Century Boys é muito preciso em incitar a dúvida e a vontade de entender mais sobre aquilo que está para acontecer. Nós aprendemos em poucas páginas que no passado, alguém colocou rock and roll para tocar na escola, e foi um grande fracasso. Em 2001, um grupo de pessoas salvou o mundo de uma grande ameaça. Em um tempo desconhecido, uma garota acorda e diante de sua janela está um grande robô que faz o mundo tremer. Mas não é a primeira vez que isso acontece. E em 1997 conhecemos Kenji Endo. Ele é o nosso protagonista. É o dono de uma loja de conveniências e cuida da sobrinha que, ainda bebê, foi deixada aos seus cuidados pela irmã que sumiu. Ele e seu grupo de amigos, em um já longínquo passado, criaram um símbolo para eles em sua base secreta. Atualmente esse símbolo ressurge ao ser utilizado como símbolo de uma seita liderada por um estranho e desconhecido homem conhecido somente como o Amigo, o qual é capaz de flutuar. Não apenas isso, na verdade, ele é um líder de mão cheia, capaz de movimentar massas de pessoas que são pouco mais do que peões controlados, e manipula a polícia e, eventualmente, até um partido inteiro. Ele é pai de Kana Endo, a sobrinha de Kenji, e já foi um dos amigos de Kenji, parte de sua turma de escola, e disposto a copiar e pôr em prática tudo aquilo que um dia foi sonhado por aquelas crianças, em um livro de profecias. Profecia sobre o quê? Profecia sobre o fim do mundo e como eles, o grupo de amigos, iriam salvá-lo. Profecia sobre ataques químicos, os quais ganham forma em um vírus que faz com que todo o sangue seja drenado dos corpos. Profecia sobre um grande robô gigante que irá atacar Tóquio na virada do século, no dia 31 de dezembro de 2000. A grande motivação de tudo isso? Não se sabe. É um mistério que vamos precisar carregar até as últimas páginas dessa jornada, com pistas que vão e vêm, com nossas certezas pautadas apenas em um passado há muito esquecido. Eu sou Collins. De onde fiquei, na órbita da Lua, vi Armstrong e Aldrin descerem e andarem naquela superfície.
Eu estive tão perto do chão da lua, mas, mesmo assim, voltei sem sequer tocá-la. Eu sou Collins. Nós só sabemos que o amigo era um dos amigos, mas não parte do grupo. Ele não era da mesma turma que Kenji, Yoshitsune, Maruo, Yukiji, Danki, Monchan ou Keroion. Esses são apenas alguns dos nomes que passamos a amar no decorrer das edições dessa história, com essas primeiras 49 edições sendo extremamente pautadas em conhecer mais sobre Kenji e a criança que ele um dia foi, a qual não é o homem que ele veio a se tornar. Outros personagens acabam trazendo novas reflexões para a mesa e a respeito disso, como o Shogun. Ele é um mercenário, o qual descobrimos se tratar de Osho, o amigo responsável por criar o símbolo e que se tornou empresário, tendo sumido após a morte de seu filho. Seu filho, no caso, morreu atropelado após correr atrás de um homem que confundiu com seu pai. Ele era um pai tão distante que pôde ser confundido com qualquer estranho na rua, não muito diferente daquilo que o amigo é para Kana. Ainda há outros personagens que vão e vêm no decorrer dos capítulos, como o sem-teto Deus, capaz de ter visões do futuro. Os membros do culto do amigo também ganham relativo destaque. Eventualmente, todos os ataques orquestrados pelo amigo culminam em Kenji sendo pintado como o grande terrorista por trás disso tudo, colocado como o líder de uma facção de seu mesmo nome. Essa sucessão de eventos, aprofundada pelo uso inteligentíssimo de flashbacks e seu extenso elenco de personagens, como já dito, constrói o quebra-cabeça que nos leva para a edição 49, intitulada como o último capítulo, e que nos coloca diante daquela virada do século. Kana, com 3 anos de idade, havia ido morar com sua avó em outra cidade, mas volta a Tóquio, determinada a se reencontrar com seu tio. Esse reencontro, porém, se limita a poucos instantes. O robô do fim do mundo foi ativado e as pessoas morrem nas ruas. Quando a edição se acaba, vemos os 7 amigos, Kenji, Ocho, Yoshitsune, Maruo, Yukiji, Monchan e Fukubei, indo em busca de impedi-lo e de salvar o mundo. Em sua música Quando Você Crescer, Raul Seixas te pergunta justamente o que você vai ser quando crescer. Alguém importante, um cara brilhante? Essas perguntas não são verdadeiramente importantes. E não faz diferença se a fazemos ou não, porque sempre acabamos no mesmo lugar. Um emprego, um namoro, se pá uma casa, um almoço com os pais, sorrisos orgulhosos. É tudo a mesma jogada, mas nem isso Kenji tem. Sua mãe vive extremamente frustrada por ele ter transformado a loja de licor de seu pai em um mercadinho de rede. A filha que ele cuida não é sua, mas de sua irmã, com o seu maior inimigo. Seu possível amor na forma de Yukiji é uma pessoa que ressente o fato de Kenji ter crescido, para se tornar alguém que nada se assemelha àquele seu eu da infância. A vida continuou quando eles cresceram, independente de ter sido ou não a vida com a qual eles sonharam, e as memórias espalhadas são ignoradas ou inúteis. São coisas de criança. Se há uma coisa nesse primeiro arco de edições que Urasawa é mestre, é como ele consegue nos convencer não a continuar na história apenas pelo mistério de quem é o amigo, ou de como essas pessoas irão impedi-lo, mas de verdadeiramente nos perguntarmos sobre cada um deles e sobre como esse grupo significa alguma coisa. Passamos a nos importar com o Kenji e seus amigos, ainda que alguns não em um nível individual. Eles são uma entidade de algo maior do que a própria vida, uma infância que vale a pena ser lembrada, porque não há nada no esquecimento que nos faça crescer. As memórias daquele dia voltaram à vida. A próxima vez que cavarmos isso vai ser quando a Terra estiver em grave perigo e vamos salvá-la do inimigo. Eu não sei se somos hoje os adultos que sonhávamos ser naquela época, ou se as crianças que fomos ririam do que nos tornamos se nos vissem agora. Esse aprendizado culmina na decisão de Kenji. Antes mesmo da história começar a avançar rumo ao fim do mundo, Kenji coloca na mesa tudo aquilo que ele um dia quis ser e as decepções que causou não apenas para si, mas para todos. A figura heróica dele é, de muitas formas, patética, pateticamente potente. Um homem que lembra com carinho dos dias em que usava uma vassoura como guitarra e que pulou fora da banda em que criou, tendo que enfrentar as palavras de um dos amigos que foi morto pelas ações do próprio amigo. Quem é o amigo? Não importa. Ele é só mais um dos garotos do século XX.
Para Kenji. Espero que esta carta lhe chegue em segurança. Estou em sério perigo no momento. Por favor, perdoe a letra ruim. A princípio, achei que o amigo fosse você. Então, fui vê-lo algumas vezes. Mas você estava sempre dando duro na loja, todos os dias, com a criança nas costas. Você não é o amigo. É um amigo. Quem é o amigo? Está claro que é alguém do nosso ciclo de convivência da infância. Um de nós que sabe de tudo que você inventou. A situação é mais dramática do que eu pensei. O amigo está tentando destruir o mundo. Fizemos um juramento sob a bandeira de que salvaríamos o mundo. Então você é o único que pode salvar o mundo. O que importa é que não há nada de crescimento no ato do esquecimento. Esqueça todos os seus sonhos e desejos e esqueça cada uma das coisas que no passado fizeram de você você. Esqueça as dores e esqueça cada uma das merdas que já se deu em sua vida. Quando você crescer, não vai sobrar porra nenhuma pra se viver. E é mais fácil quando você crescer, só esquecer. Diante do fim do mundo, porém, o fim do mundo sonhado por um grupo de crianças, só resta voltar aos sonhos de uma criança. Não só sonhos, na verdade, mas tudo mais. Aos amigos, aos conhecidos, aos locais e todas aquelas coisas que foram deixadas esquecidas, enterradas, como memórias insignificantes, como aqueles nossos sonhos de salvar o mundo. Não há como salvar o mundo quando não há nem como pagar as contas, mas o herói da guitarra assume a sua arma e começa a tocá-la. Isso é bem antes do primeiro encontro cara a cara com um amigo. Isso é bem antes de ser acusado de ser líder de uma facção terrorista. Isso é bem antes do dia 31 de dezembro de 2000, mas é o gatilho para todos os eventos desse tão extenso mangá. É um dedo do meio para o esquecimento e um abraço para aquele garoto do século XX que foi tão escanteado pela necessidade de querer crescer. Então é isso, pessoal. Esse foi o primeiro vídeo dessa nossa série de vídeos sobre 20th Century Boys. A gente espera não demorar para trazer os seguintes, mas também vamos apreciar a leitura desse mangá. Espero que vocês acompanhem ele, tenham motivação para lê-lo, independente de estarem vendo o vídeo antes, afins. Eu não recomendo, mas dá para aproveitar sim o mangá com seus spoilers de qualquer maneira. É uma obra fantástica que vai muito além de revelação de identidades ou do mistério que está sendo encaminhado. E é isso que a torna tão especial. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal e, é claro, como sempre, continuem com as suas leituras.